Salve galera, esse é o canal Loucos por Futebol e hoje eu vou falar sobre. Cara, esse tema aqui é bacana porque ele é inspirado no Thiago Silva que tá fazendo um Super Mundial. É... No futebol, tipo assim, você ser habilidoso ou você ser técnico é crucial. Você ser habilidoso, ser técnico, você ser veloz, tá ligado? Você ser bem inteligente é crucial. Só que tem uma coisa que ela transcende o a parte esporte não, a parte do futebol, que é a liderança, sabe? Hoje eu vou falar sobre cinco jogadores que levaram esse nível de liderança uns degraus acima, tá ligado? Jogadores que motivaram, jogadores que conversaram, jogadores que influenciaram o time, influenciaram o time a tal ponto que eles saíram de um patamar baixo para ir para um patamar mais alto, sabe? Hoje eu vou falar sobre o capitão. Então, eu vou falar para você, cinco capitães, os mais brabos que eu já vi até hoje. Então, bora pro vídeo. E para começar, eu vou falar sobre. Eu já vou começar já falando sobre o Thiago Silva. Cara, o Thiago Silva como um zagueiro é absurdo. É absurdo. Eu lembro que quando eu comecei a ver o Thiago Silva jogar, ele jogava no Fluminense em 2008, na Libertadores. Cara, eu vou falar pra você, o cara era praticamente um técnico dentro do campo, cara. Mano, não só, tipo assim, ele não era só um zagueiro habilidoso, um zagueiro inteligente, tá ligado? Bom posicionamento, sabe? Cara, ele foi um dos maiores jogadores, não, um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. Só que, cara, o posicionamento dele era coisa de maluco, cara. Tipo assim, não só dentro de campo, conversando com o time, orientando, tá ligado? E isso o torcedor do Fluminense deu um apelido pra ele de monstro. Aí ele saiu do Fluminense, infelizmente não ganhou a Libertadores de 2008, porque merecia, porque ele tava jogando muito, tá ligado? Ele era, mano, era bravo. Ele foi para o Milan. Milan, cara, ele chegou, meu, em pouco tempo já se tornou capitão, tá ligado? Mano, ele jogou muito no Milan e tinha uma liderança surreal no time, tá ligado? Que tá faltando hoje, dentro de campo, tá ligado? Ele organizava tanto a zaga, velho, que tem hora que o parceiro dele não ajudava muito, mas mesmo assim formava uma baita dupla, porque ele orientava o colega dele e elevava o nível do cara que tava jogando junto com ele. E tanto que ele é um ídolo do Milan, tá ligado? Aí ele foi para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ele alcançou o ápice, sabe? O ápice da sua carreira. Que, cara, falar uma coisa pra você. Apesar que um zagueiro bom e técnico que nem ele, é difícil, tá ligado? De jogar mal. É muito raro jogar mal, tá ligado? E no Paris Saint-Germain ele escreveu uma história bonita. Até que o Paris Saint-Germain achou que ele era velho demais. Sabe? Não, vamos renovar o elenco. O que acontece? O Chelsea da Inglaterra vai e contrata ele. Quando o Chelsea contrata ele, na primeira temporada no Chelsea, o cara. Acho que ele tava como capitão. Não lembro se ele tava como capitão. Cara, o que ele fez na Champions League, que o Chelsea foi campeão, cara, foi surreal, mano. Ele organizou a zaga do time, organizava o time, posicionamento. E, tipo assim, o Chelsea quando foi campeão, era um time meio questionável, sabe? Meio questionável. Mesmo assim, o Thiago Silva ele conseguiu, com a liderança, conseguiu organizar esse time e foi, cara, foi surreal. Até que ele veio pro Fluminense. Veio pro Fluminense, tudo. Eu não tava não lembro se ele tava conquistando a Libertadores, mas, cara, o que ele jogou no Fluminense, cara, ele levou o time até a semifinal do Mundial de Clubes, cara, onde que só tinha europeu, e derrubando um europeu e derrubando um time de nível europeu, tá ligado? Meu, Thiago Silva, tipo assim, a liderança dele era gigantesca no elenco, cara. Tipo assim, mano, ele organizava, trocava ideia. Tipo assim, as pausas que tinha pra hidratação, ele organizava o time, viu que tava errando.
o que dá pra melhorar. Cara, o Thiago Silva é sensacional, cara. Muito brabo, muito monstruoso, cara. E é um dos melhores capitães que eu vi jogar nesse esporte tão amado que é o futebol. O próximo capitão que eu vou falar, nossa, velho, eu vou falar pra você. Eu não gosto de elogiar ele porque eu não gosto de dar esse gostinho pro rival. Mas vou ter que elogiar ele porque eu acho ele gigantesco. Como capitão, como jogador, tá ligado? Ele é praticamente o símbolo desse time, do time, tá ligado? Não dá pra citar o nome do time sem citar o nome do cara. Cara, esse jogador que eu vou falar é o goleiro Rogério Ceni. Cara, Rogério Ceni, ele é gigantesco para a história do São Paulo, cara. É gigantesco, cara. O cara tem mais de 1.000 gols com a camisa do São Paulo. Mano, você tem ideia que é mais de 1.000 gols com a camisa do seu time? Sabe, cara, e tipo assim, ele era um símbolo de liderança. Ele organizava o time. Cara, ele pegou os zagueiros ruins, sabe? Conseguiu orientar os caras jogando fino, sabe? O fino da bola. Depois que eu saí do São Paulo, não conseguiu mais ter aquele mesmo desempenho. Cara, o Rogério Ceni nas duas Libertadores que o São Paulo foi mais longe, sabe? Ele foi muito decisivo. Em 2005, que foi campeão, e em 2006, que foi vice. Cara, o Rogério, em 2005, ele decidiu um jogo de Libertadores. Ele fez 2 gols, cara. Você tem ideia que um goleiro faz 2 gols numa partida de Libertadores? Quão gigante é isso, cara? Você é louco, mano. Fora, e tipo assim, fora isso, em 2005, voltando pra 2005 de novo, ele fez um mundial surreal, cara. Tipo assim, eu acho que se não fosse ele, o São Paulo não tinha ganhado do Liverpool. Cara, ele liderou o time, quando o time tava nervoso, ele acalmou o time, cara. E fora a defesa monumental que ele fez com o chute do Steven Gerrard de falta, cara. Nossa, é louco. Cara, o Rogério Ceni era muito surreal, era muito fora da curva, sabe? E tipo assim, ele não só liderou o time na Libertadores, no Mundial, no Paulistão, ele ganhou 3 brasileiros consecutivos, cara. 3 brasileiros consecutivos. Você sabe o que é um cara ser capitão de 3 brasileiros consecutivos? Cara, é muito gigantesco. Sendo que o de 2008 era um time meio. Tipo assim, era o que sobrou o resto, acho. E mesmo assim conseguiu ser campeão brasileiro, cara. Porque hoje você liderava o time, orientava o time. Ele era praticamente um treinador em campo. E fora a Sul-Americana também, na despedida do Lucas. Cara, o Rogério Ceni é uma bandeira, velho. Falar pra você, tanto que a melhor coisa que o São Paulo fez foi aposentar a camisa dele, tá ligado? Pra nenhum pé de rato pegar a camisa dele e vestir e fazer cagada. Hoje o São Paulo, porque hoje o São Paulo é viúva do Rogério Ceni, porque todos os goleiros que passam pelo São Paulino compara com o Rogério Ceni. E cara, falar pra você, achar outro Rogério Ceni vai ser difícil, é uma missão impossível. Mas eu falar pra você, cara, tem que deixar essa menção honrosa ao Rogério Ceni, porque, cara, goleiro que nem ele, velho, é muito difícil, cara, porque o cara era brabo e gigantesco demais. Esse capitão, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Ele é uma bandeira, ele é um. Cara, ele devia ser respeitado. Mano, ele é muito respeitado no clube que ele jogou, sabe? E se eu fosse o clube que ele jogou, eu aposentava a camisa, tá ligado? A camisa dele. Porque, cara, vou ser sincero pra você. O cara passou praticamente a carreira dele inteira no clube, dedicação ao clube, sofreu com o clube. Ele. Cara, eu vou falar pra você, o que eu tô falando é o Steven Gerrard. Cara, o Liverpool era o Steven Gerrard e o Steven Gerrard era o Liverpool. Cara, ele representava o que era o torcedor do Reds, tá ligado? Era impressionante ver ele jogar, cara. Era sensacional, cara. Eu vou falar pra você, a primeira exibição que eu vi do Gerrard, cara, foi no Milagre de Istambul. Cara, vou falar uma coisa pra você, cara. Foi uma partida sensacional, cara, porque tomou uma ataca. O Liverpool perdeu, tava perdendo 3-0 antes do intervalo.
Aí ele foi, ajeitou o time no vestiário, cara. E tipo assim, não só ajeitou o time, só que eles ajeitaram o time ao som do hino do clube, sabe? Que é o Walk Never Alone, que é um lema muito da hora, mano, bacana. Você nunca vai caminhar sozinho, tá ligado? Aí o que acontece? O Liverpool, ele conseguiu a virada, mano. O Gerrard capitaneando, tipo assim, fechando os que tinham, os sócios que tinham o Milan, tá ligado? E transformou uma partida que já tava morta numa virada, tá ligado? Uma virada épica, mano. Cara, falar pra você, depois do milagre de Istambul, eu comecei a observar mais o Gerrard. Mano, o que o Gerrard era símbolo de capitão, o que ele honrava a braçadeira de capitão, cara, era surreal, tá ligado? A única pena que eu acho assim é que ele não conquistou uma Premier League. Ele não conquistou uma Premier League, tá ligado? Porque, mano, infelizmente teve um escorregão e foi meio que culpa dele, né? Mas, cara, ele era brabo demais, cara. Ele era brabo demais, cara. Eu já vi jogo do Liverpool, o Liverpool com um time ruim pra caramba, ele conseguir vitórias emblemáticas, sabe? Conseguir só organizando o time, tá ligado? Na verdade, ele também era outro técnico dentro do campo. Ele orientava legal os jogadores, sabe? E eu tenho que deixar essa menção honrosa ao um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar. E que, cara, uma coisa que eu fiquei, que eu acho que o Liverpool devia fazer, em, em agradecimento ao tempo dele que ele passou no Anfield, aposentar a camisa dele, cara. É o mínimo que o Liverpool poderia fazer por ele, porque ele teve proposta de outros times gigantescos, mas o símbolo de liderança dele era gigantesca no Liverpool. E ele conseguiu feitos incríveis no Liverpool, com times meh, tá ligado? Mas que era capitão gigantesco ele. Eu tenho que deixar essa menção honrosa. O próximo capitão que eu vou falar pra vocês, esse sim, falar uma coisa pra você. Tipo assim, ele é de um time que eu gosto. Ele foi muito capitão, cara. Ele é o sinônimo de capitão, elegância. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É o outro símbolo, bandeira de um clube, cara. E quem eu tô falando é o Paulo Maldini. Cara, Paulo Maldini, mano, foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Ele tá na minha lista de melhores zagueiros que eu vi jogar, incontestável, sabe? Tipo assim, a liderança dele, a elegância. Cara, ele era muito leal nas entradas. Mano, o cara parecia que ele. Mano, ele jogava de terno. Cara, até o carrinho dele, os carrinhos que ele dava na bola, era com elegância. Mano, o cara ele era surreal, cara, sabe? E Paulo Maldini, cara, ele foi um símbolo, foi um marco na história do Milan, sabe? Cara, o cara nada mais tem nada mais, nada menos que 5 Champions League. Você tem ideia que é 5 Champions League, cara? E uma final de Copa do Mundo, na verdade era para ser duas finais. Uma foi vice pro Brasil e a outra era para ele ter ganhado, só que ele não quis ir porque ele achou que ia estar atrapalhando, mas cara, um capitão que nem ele não atrapalha não, velho. Ajuda demais. E também, falando sobre essas 5 Champions League, 3 dela ele foi capitão. Com nada mais, nada menos com companheiros que nem ele, que também tem espírito de liderança, o Baresi de um lado e Costa Curta do outro. Cara, são 3 símbolos de liderança num time, cara. E ele era o capitão. Cara, isso é surreal, cara. É surreal demais, cara. Tipo assim, Maldini, eu tenho uma mais. Tipo assim, eu tenho um. Se for deixar, eu tenho um caderno gigantesco pra falar o quão bom que esse cara era, tá ligado? E fora, tipo assim. Felizmente o Milan não achou outro capitão. Na verdade, o Milan é meio viúva do Maldini, sabe? Porque, pô, mano, depois que ele saiu, não teve um capitão que nem o Maldini. Mas uma hora achar outro Maldini, tá ligado? Eu acho outro Maldini, mas outro não, porque ele jogou a vida inteira no clube. E também outra coisa da hora do Maldini que ele
não só honrou a camisa do Milan, tanto que ele imortalizou a 3, cara. Ele imortalizou, quer dizer, o pai veio uma linhagem do pai dele pra ele camisa 3, cara, e os filhos dele não quiseram dar a camisa 3, mas vai entender, né? Mas eu falar pra você, tem que citar o Maldini, porque Maldini foi gigantesco, Maldini foi muito Milan, velho. E Maldini botava terror nos zagueiros, porque Maldini era brabo demais. Cara, esse jogador que eu vou falar pra você, ele é símbolo, ele é bandeira. Cara, não só de um clube, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Tipo assim, eu torço pro time rival dele. Só que a parada é o seguinte, eu não consigo, não, tipo assim, eu sou fã do cara como goleiro, sabe? Que ele foi um goleiro gigantesco, gigantesco. Ele honrou muito bem a braçadeira de capitão, sabe? E não só a braçadeira de capitão, ele, tipo assim, ele é um símbolo. Ele é um símbolo dentro do clube, cara. E falar uma coisa pra você. E símbolo, lealdade, é uma bandeira. E, cara, ele sem dúvida, cara, é só aplauso, tá ligado? O cara que eu vou falar é o goleiro Marcos, cara. O goleiro Marcos, ele é gigantesco, é gigantesco, tá ligado? Ele era um capitão surreal, cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Ele teve o seu ápice, não, o seu ápice não. O começo que eu comecei a acompanhar ele foi em 99, foi uma das maiores raivas que eu já passei foi duas vezes, uma das maiores raivas que eu passei na minha vida por causa de futebol. Porque ser eliminado pelo Palmeiras duas vezes nos pênaltis, cara, na semifinal de 99 e na semifinal de 2000. E, tipo assim, o Marcos decidiu os dois jogos, cara. Cara, é surreal para um goleiro, cara. Não só, e tipo assim, 99 ele foi campeão. Não só a decisão da Libertadores como goleiro, cara, ele foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2002, cara. Isso é grande demais, tá ligado? E tipo assim, não só pelos feitos, pela dedicação, não só pelos feitos, mas como ele organizava times ruins, que teve uma época que o Palmeiras passou numa época de escassez terrível, de jogador bom, e ele conseguia capitanear essa turma toda, sabe? E tipo assim, o cara foi goleiro do Penta, jogando muito, tá, sabe? Aí tem uma curiosidade que eu acho bacana do Marcos, cara, que é o que aumentou a idolatria dele, sabe? Que foi quando o Arsenal da Inglaterra fez uma proposta para ele na época, para ele sair do Palmeiras. Cara, aí você fala assim, ah, pô, é o Arsenal, tá ligado? O Arsenal não é grande coisa, cara, mas só que o que eu tô chegando é o seguinte: esse Arsenal que fez a proposta pra ele, na temporada que, se ele fosse pro Arsenal, ia ser a temporada, a mesma temporada dos Invictos. Você tem ideia que o Marcos disse não para um Arsenal pra jogar a Série B do Brasileirão pelo Palmeiras? Cara, isso é muito gigantesco, cara. Isso é muito gigantesco. Fora que ele ganhou uma Copa do Brasil com um time totalmente ruim, velho. Ruim. Estranho pra caramba, mano, tá ligado? Mas estranho não, porque tinha o Marcos Assunção que a bola era uma arma mortal do Palmeiras, sabe? Mas ele foi o líder do time que ganhou esse título da Copa do Brasil. Felizmente sim. Ah, isso aí foi engraçado pra mim, porque caiu, tá ligado? Mas mesmo assim foi muito brabo, cara. Mano, o Marcos é gigantesco, sabe? E o símbolo dele de lealdade pelo clube era muito interessante. A única coisa que eu não gostei é o seguinte, eu até já comentei com o palmeirense, cara, na época que o Borja chegou no Palmeiras, os caras deram a 12 que era do Marcos, cara. Desculpa, mano, nada contra. Eu sou corintiano, não deveria dar palpite, mas eu vou dar palpite porque eu tenho que comentar, eu tenho que deixar o comentário e muita gente vai concordar. Cara, dá 12 do Marcos pra um goleiro, pra um jogador, tá ligado? Nada contra, mano. Pode ser um craque, gênio da bola, poderia ser Messi, Cristiano Ronaldo. Mas, cara, eles poderiam ganhar vários títulos, só que eles não iam simbolizar o que o Marcos é pro Palmeiras, sabe?
e eu aposentava essa camisa para goleiro e para jogador de linha, cara. Por causa de respeito e dedicação do baita jogador, de um baita capitão, do baita gente da gente. Eu aposentaria essa camiseta porque ele foi gigantesco demais. Então, pessoal, esse foi os cinco melhores capitães que eu vi jogar. Eu vou falar pra você, tem mais? Tem mais. Tem o Oliver Kahn. O Oliver Kahn, eu vi o Oliver Kahn jogar, o Oliver Kahn foi gigantesco. Sérgio Ramos, gigantesco. John Terry, gigantesco, tá ligado? Tem o Cafu, gigantesco. Tem vários capitães que eu acho o Fábio no Cruzeiro, gigantesco. Tem vários capitães que eu acho gigantescos. Só que eu citei esses daí porque, pra mim, esses daí são os melhores que eu vi jogar. Porque, cara, Thiago Silva, Rogério Ceni, Steven Gerrard, Paulo Maldini e o Marcos são cinco nomes, cinco estilos diferentes, mas todos com um ponto em comum: a capacidade de inspirar, unir e deixar um legado gigantesco no futebol. Gigantesco no futebol. Esses capitães mostraram que a liderança vai além de levantar uma taça, mas é sobre caráter, a dedicação, a paixão que eles transmitem a cada jogo, em cada treino, em cada momento. Verdadeiros ícones que nos ensinaram que a abraçadeira de capitão não é só um símbolo, é a alma do time. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever no canal, tocar o sininho para as notificações, compartilhar. E se o seu capitão não foi citado nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. Até mais, loucos pro futebol.